O que é um bom método de trading? Olha só, um bom método de trading é o método que você consegue replicar. É o método que alguém te mostra os resultados que consegue extrair com aquele método operando no mercado e que você consegue fazer igual na sua conta. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das maiores frustrações dos meus alunos quando chegam aqui no meu treinamento é o seguinte: cara, essa história todo mundo conta. A galera vai no mercado, faz aí 4, 5, 6 cursos de trading. Aí entra na sala operacional e a história é a mesma, a história sempre se repete. A galera tá lá operando na sala operacional, aí o mentor, o cara que toca lá a sala, fala: puta, entrei numa operação aqui, ó, tô saindo no gain e tal. Só que o que acontece? Ninguém consegue capturar a operação. Então o cara fala que todo dia ele termina com resultado positivo, todo dia termina no gain, só que a galera que está operando com ele não consegue capturar as mesmas operações, não consegue executar as mesmas operações, capturar as mesmas oportunidades que ele diz que captura, né? E aí o que acontece com isso? Gera uma puta frustração de todo mundo. Por quê? Porque o cara que está na sala operando se sente burro, se sente incapaz, né? Acha que o trade não é para ele, se sente frustrado, porque a impressão que ele tem é que o negócio é óbvio e só ele não conseguiu captar, só ele não conseguiu surfar aquela oportunidade, né? Só ele não está conseguindo aprender o método. Mas o problema não está com o trader. O problema claramente está com o instrutor e está com o método. Porque é o seguinte: se eu estou te ensinando alguma coisa, se eu estou te ensinando um método e você não está captando, né? Se as regras são claras, olha, você tem que fazer isso, você entra aqui, você sai aqui, você conduz dessa forma, você protege ali, o stop é lá e tal. E tá tudo anotado no papel, tá tudo anotado você recebeu orientações claras de como é que você deve proceder. E só o cara conseguiu capturar, alguma coisa tá errada, né? E o problema não é do trader, o problema é do método, o problema é do instrutor. E eu vou te dizer qual que é o grande problema de 99% dos métodos que tem aí no mercado e de 99% dos gurus. E ele te pega nisso. E você acha que a culpa é sua e não é. O problema é a subjetividade. Porque o cara vem com aquela história de análise de contexto, porque veja bem, não sei o que e tal, coloca ali 200 mil variáveis, que nada faz sentido com nada, nada fecha com nada, você fica tentando reconciliar aquele quebra-cabeça na sua cabeça e nunca consegue, porque nunca fecha, nunca bate, né? O cara, depois que passou com o gráfico parado, consegue te explicar, consegue te contar a história que ele quiser, né? Porque a hora que tem o gráfico parado, você olha o que aconteceu, você consegue justificar qualquer movimentação do mercado. Mas o fato é que com o método que ele te apresenta, você não consegue aplicar da forma que ele fala que tem que ser aplicado para capturar aquelas mesmas oportunidades que ele capturou. Porque cada hora ele vai inventar uma circunstância diferente, vai dar uma desculpa diferente para justificar por que ele entrou naquela operação e você não conseguiu. E você quer ver o maior exemplo desse negócio de subjetividade, que para mim é o maior exemplo e o pior ao mesmo tempo, é essas salas operacionais aí que a galera fica fazendo pesquisa na sala para ver quem que está no loss e quem está no gain e publica a pesquisa. 50% dos alunos estão no gain. Cara, se eu estou te ensinando um método operacional, né? E esse método é claro, é objetivo, todo mundo tem que estar no gain ou todo mundo tem que estar no loss. A não ser se você não estava participando da sala, levantou para ir no banheiro, enfim, teve um problema, não estava na tela. Mas se você está na tela, seguindo o seu método, seguindo o seu script operacional, ele é objetivo, você precisa fazer todas as operações que o mercado deu dentro daquelas oportunidades que você opera, tá certo? Então todo mundo deveria ter o mesmo resultado. Isso chama objetividade, né? Se for diferente disso, é subjetivo. Hoje, por exemplo, estava um dia super desafiador no índice, a gente tirou leite de pedra, a gente fez uma operação, teve um gain no índice, fechamos o nosso dia. Mas assim, todo mundo que estava na sala capturou a mesma operação, todo mundo fez o mesmo trade, todo mundo entrou no mesmo ponto, todo mundo protegeu no mesmo ponto, todo mundo conduziu a operação da mesma forma e saiu no mesmo alvo, porque tem um método objetivo. Não adianta eu chegar lá na sala e virar e falar: galera, peguei um trade que vocês não pegaram, que vocês não viram isso, isso, isso. Não, o método está objetivo, é um passo a passo. Ponto 1. Tem que olhar o quê? Ponto 2, tem que olhar o quê? Ponto 3, tem que olhar o quê? Ponto 4, tem que olhar o quê? Opa, os 4 pontos estão satisfazendo a condição? Entra no trade. E é objetivo. Não tem, veja bem. Né? Se satisfaz a condição, todo mundo entra. Se não satisfaz, ninguém entra. Então eu não tenho que fazer pesquisa de satisfação na sala, ou pesquisa para saber quem está no gain, quem está no loss, porque eu sei. Se eu estou no gain, está todo mundo no gain, porque todo mundo seguiu o método e realizou as mesmas operações. Se eu estou no loss, está todo mundo no loss. E é assim que funciona a minha sala operacional. Todo mundo consegue fazer a mesma leitura de mercado porque ela é objetiva e não depende de um monte de senões e veja bens. Está escrito lá, passo a passo, pá, né?
E aí todo mundo faz a mesma leitura, a gente está todo mundo operando com os microfones abertos na sala, compartilhando essa leitura, está todo mundo de acordo, o mercado deu uma operação, deu uma oportunidade, todo mundo entra igual, todo mundo conduz igual, todo mundo sai igual. E é isso, está todo mundo no game. Não existe essa questão de fazer pesquisa. Pesquisa para quê se o método é objetivo e está todo mundo seguindo o método, né? Então meu ponto é, você que está frustrado, que acha que é burro, que não consegue acompanhar o método, né? Cara, primeiro, a grande possibilidade do cara nem estar operando o que ele fala que está operando e está te mostrando groselha, né? Porque ninguém consegue capturar e ninguém consegue entender, né? Não adianta o cara ficar, compra ali, vende ali, faz isso, vira a mão. Você precisa entender o que ele está fazendo. E mais importante, um método claro te permite pegar depois no gráfico e olhar se essas operações realmente aconteceram, se o mercado realmente produziu a movimentação da forma que ele descreve no treinamento dele e se era possível, né, olhando as coisas que ele fala para você olhar, ter capturado aquela oportunidade da forma que ele diz que capturou. Aqui no meu método, como é tudo objetivo, eu tenho uma planilha onde a gente registra todas as operações, não é uma planilha minha, está num grupo, todos os traders têm acesso, todo mundo vai alimentando as operações. Qual foi o ativo, índice ou dólar? Qual foi o horário? Qual foi o gatilho da operação? Que localização que estava? Qual foi o resultado? Foi gain ou foi loss? Pagou ou não pagou? É objetivo, a gente está vendo todas as planilhas. Não tem como eu chegar e falar, vocês não pegaram essa operação, vocês não viram, só eu vi. Não, porque eles vão virar para mim e falar, então, mas isso aqui não está dentro do método. Você pegou essa operação como? Você respeitou o risco-retorno? Você respeitou o gerenciamento de risco? Você viu essa regra? Você viu aquela? É tudo objetivo, não tem como inventar a operação que não existiu. Então, o meu ponto aqui para você é o seguinte, não fica frustrado com esse tipo de abordagem, porque o problema não é seu, como você pensa que é. O problema é do seu guru aí, e o problema é do método que você está seguindo. E qual que é o problema? Falta de objetividade. Esse é o principal gatilho que a galera usa para te enganar. Sabe por quê? Porque quando é subjetivo, cada um vai dizer o que quiser. O gráfico produziu lá a movimentação. É muito simples de eu chegar para você e falar, não, você deveria ter comprado aqui, porque é óbvio, depois o mercado subiu, deveria ser, né? Com o gráfico parado eu falo o que eu quiser. Basta eu falar bonitinho, usar um monte de termo técnico, que o cara que não conhece vai achar que eu tenho a razão, que de fato era tão fácil ter pego aquilo, e ele é burro e não percebeu. Mas não é isso. Sempre que o cara tiver subjetividade, ele vai te enganar. Então tem que ser objetivo, tem que ser preto no branco, tem que estar ali, regra clara, pá, 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 pá. Todo mundo pega ou ninguém pega, porque não depende da interpretação pessoal de cada um. Não pode depender da sua interpretação pessoal, não pode depender do que você acha, não pode depender da sua opinião, não pode depender do que você pensa. Tem que ser método, sabe por quê? Porque quando depende do que você acha, depende da sua opinião, depende do que você pensa, isso diretamente vai depender das emoções, do jeito que você está naquele dia, né? Então isso vai variar. Uma mesma coisa que você está vendo hoje, amanhã você pode pensar diferente porque você leu uma notícia que te influenciou, você está esperando uma informação que pode sair, você está mais triste aquele dia, está para baixo, então você está meio pessimista, no outro dia você já está mais otimista, já acredita no que você não acreditaria antes. Então não pode depender de você, do que você pensa, da sua interpretação. Tem que depender do método, porque o método é isento. Ele está lá, ele é um método objetivo, regras claras, pré-estabelecidas, e é assim que tem que jogar o jogo. Na minha visão, esse é o jeito de você mudar a sua perspectiva, a forma como você enxerga o mercado, atua no mercado e, consequentemente, mudar os seus resultados. É mudar a sua abordagem. Sai da subjetividade. Elimina a subjetividade. Sabe por quê? Porque a melhor forma de eliminar suas emoções que te atrapalham a operar no mercado é eliminando a subjetividade. Quando você é objetivo, não tem como você perder dinheiro no mercado. Você tem lá uma estratégia objetiva que você vê qual que é o histórico dela. Você vai reconciliar as operações, vê se aquilo dá lucro ou prejuízo, valida. É uma estratégia lucrativa? É, eu vou operar isso, eu vou replicar isso. E é isso. E você vai conseguir replicar como o instrutor replica. Como eu te falo que aqui a gente faz. Todos nós fazemos a mesma operação. E mais do que isso, no final do mês eu faço fechamento de resultado. Então a gente faz uma reunião entre a gente, onde a gente vai verificar todas as operações que foram feitas no mês de acordo com a nossa planilha. Qual foi o ativo, qual foi o gatilho, qual foi o horário, deu loss ou deu gain. Não tem como eu terminar um mês e falar assim, galera, então, bombei esse mês no positivo e a galera no negativo. Porque eles vão falar, cadê as operações? Não estão na planilha, eu não estou visualizando no gráfico, isso você está falando não aconteceu. Entendeu? Então, acho que assim, principal dica, quer mudar de resultado, quer começar a ter consistência, abandona a abordagem subjetiva e cai para dentro da abordagem objetiva, onde você consegue comprovação matemática
de que funciona.